gente fica muito feliz de receber sua presença aqui hoje. Quero dizer que, por esse gesto seu de estar aqui com a gente, quero pedir que o Senhor abençoe sua semana, sua vida, seus negócios, sua saúde. Essa é a função da igreja, abençoar a sua vida. Obrigado por ter vindo. Nós temos hoje um amigo que está conosco, pastor Gelson Becker. Por gentileza, querido, de pé. Chega até, pode chegar aqui. Vermelhinho, né? Foi na praia. Pastor Becker, ele é uma autoridade na área de libertação, seminários de libertação. E pastor Becker é um dos poucos, escute bem o que eu vou falar aqui, que tem uma vida boa. Que isso, pastor? Uma vida boa é crente, tem uma família boa, vive pregando o evangelho. Não é um explorador como existem outros por aí. É um amigo. Obrigado por ter vindo, querido. Está uma semana aqui comigo. Trabalhou no teto, trabalhou aqui de fora, trabalhou cortando árvore, trabalhou no caminhão. Ele veio, e isso é importante. E eu quero ressaltar que ele é uma autoridade. Ele esteve aqui há uns 60 dias atrás e deu uma palavra que a gente fica assim, meu Deus, onde estava isso? Onde ele tirou isso? E ele ia embora antes de hoje. Eu disse, não, fica aí para você pregar para a gente no domingo. E para nós é um prazer, pastor, ter o senhor aqui conosco. A igreja quer dar um bem-vindo? Bem-vindo, que Deus abençoe. Nós queremos enviar também saudações à família dele. Ele é humilde assim, a esposa dele é uma das poucas cardiologistas do Brasil, especializada em coração pós-câncer. Doutora, tá fazendo doutorado agora. Deixa eu falar que você não fala, você é humilde. Uma Mônica, doutora Mônica, ela é autoridade no Brasil, é a esposa dele. E a gente está mostrando isso, não é para dizer que ele é melhor ou coisa, não. É porque hoje está difícil você encontrar pessoas que mexem nesta área, e ele é profundo nisso. E que tem uma vida centrada em Deus, crendo, vivendo a fé com família e servindo a Deus na igreja. Então é isso que eu quero ressaltar aqui, dizer que é muito bom ter o senhor aqui conosco. Vai lá agora. Boa noite, povo de Deus, graça e paz, todos apaixonados, famintos, sedentos e desesperados por Jesus. Amém, igreja? É sempre uma honra, uma alegria poder estar com o pastor Francisco. Servir vocês, servir o corpo de Cristo em qualquer lugar do mundo. E estar aqui é quase que uma terapia. A gente sai daquela rotina de computador, de escrita, de conexão aérea. E quando ele me dá uma parede para pintar, ele morre de medo, porque eu não entendo, não domino, não tenho habilidade, vou desperdiçar tinta, vou fazer tudo errado. Mas ele sabe que é uma higiene mental para nós. Não pintei parede, estou frustrado durante esses dias. É que ele quer economizar o material. Mas ao menos eu pude servi-lo, estar com ele, orando, conversando, trocando ideia, fazendo teologia o tempo todo, em todo o tempo. Essa noite, existem coisas da mente de Deus que nós temos que comunicar para os nossos corações, para o nosso espírito aqui na terra. Eu quero que você proclame em voz alta, com voz de leão, com voz de trovão, com voz de 700 pandeiros de Jeová. Depois de mim, simultaneamente, Isaías capítulo 61. Pedi para os meninos do telão jogar para nós repetirmos e proclamarmos juntos, mas nós vamos dar uma ênfase específica num versículo, e eu gostaria então, se possível, que durante toda a ministração, o versículo 9 ficasse aí atrás do telão, embora nós vamos proclamar Isaías 61, capítulo inteiro, e depois vamos deixar no telão o versículo 9 do capítulo 61,
do profeta Isaías. Amém, igreja? Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: prepara teu coração, porque o Espírito de Deus vai te pegar. Ele pega e pega mesmo. Ele vai se manifestar essa noite. Amém? Eu vou ler e você vai repetir em voz alta, ok? Eu não sei qual é a versão que eles vão colocar ali, mas eu estou com a Almeida Revista e Atualizada. 61. Isaías. Versículo 1 em diante. Todos encontraram? Palavra de Deus que diz assim, ó: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, proclamar libertação aos cativos, pôr em liberdade os algemados, proclamar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os que estão chorando, a pôr em Sião, a pôr sobre os que estão em Sião de luto, uma coroa ao invés de cinzas, óleo de alegria ao invés de pranto, vestes de louvor, vestes de adoração, ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantação do Senhor nosso Deus para a sua glória. E essas pessoas que tiverem essa experiência e receber esse decreto profético vão fazer, sabe o quê? O versículo seguinte proclama: edificarão os lugares antigamente assolados. Repita comigo: restaurarão os que antes estavam destruídos. Diga: eu e minha casa somos renovadores de cidades arruinadas, destruídas ao longo das gerações. Estranhos se apresentarão e trabalharão para apacentar os nossos rebanhos. Diga comigo: estrangeiros serão os nossos lavradores, eles vão cuidar das nossas vinhas, mas nós seremos chamados sacerdotes do Senhor, nós seremos conhecidos como ministros do nosso Deus. Diga: eu e minha casa comeremos do melhor da riqueza das nações, e na sua glória nós nos gloriaremos, porque no lugar da nossa vergonha receberemos dupla honra. No lugar da nossa afronta, da nossa humilhação, cantaremos, exultaremos, vamos liberar o nosso espírito, vai dar uma rajada de língua estranha. Exultareis na vossa herança, por isso a vossa terra possuireis e conquistareis o dobro. Tereis perpétua alegria, porque eu, o Senhor, amo o juízo, odeio, abomino a iniquidade. Dar-lhe-ei fielmente a sua recompensa, como eles farei uma aliança eterna. E é esse o versículo que eu quero que você deixe na tela aí, irmão. Diga comigo: a sua posteridade será conhecida entre as nações, seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os virem, os reconhecerão como família bendita do Senhor. Diga: nós somos família abençoada de Deus, família bendita do Eterno, família ungida, separada, agraciada, tocada, cheia do poder de Deus. Diga: eu e minha casa, família bendita do Pai do céu. Um rascunho de como vai ser a eternidade aqui na terra. Bom, a gente fala uns 4 dias sobre isso. Eu vou resumir em 40 minutos, 1 hora no máximo, porque eu ainda quero ter um tempo de oração e posição de mãos aqui no altar, porque essa noite, sabe o que vai acontecer conosco se
ativarmos pela fé e pelo código do ensino da palavra de Deus, essa atmosfera, essa unção, essa ferramenta, essa habilidade, essa operação do poder de Deus para sermos família bendita do Senhor. Diga: eu e meus filhos restauraremos muros rachados, brechas caídas. Eu e minha casa seremos escudos numa sociedade moralmente corrompida. Eu e minha igreja vamos ter uma egrégora, uma atmosfera, um ambiente, uma adoração acima da média. O enfermo, o endemoniado, o oprimido, o derrotado, o divorciado, a adúltera, o prostituto vão entrar nesse lugar, e a graça, a misericórdia, o perdão, a libertação, a vida de Deus vai se revelar a ele, porque a nossa função enquanto igreja é nos reunirmos aqui e ativarmos e gerarmos e cultivarmos uma atmosfera na terra que Deus tem e não falta para ele no céu. Só que no céu a coisa funciona. Diga: bendita atmosfera de família ungida do céu se revelando agora na minha casa, no meu calo, na minha dor, no meu trauma, no meu abuso, na minha vergonha, na minha afronta, na minha humilhação. Há uma promessa nesse texto que no lugar da tua maior humilhação, da tua maior desonra, da tua maior afronta, você vai amadurecer. Você vai ser curado, você vai ser curada, você vai ser restaurado, você vai ser restaurada. E além de você ser restaurado, você vai se tornar num restaurador. Você vai se tornar numa restauradora. Você vai ser ativado e multiplicado financeiramente, emocionalmente, socialmente, em todas as áreas que o conceito da palavra shalom pode ser aplicado. Paz, saúde, realização, pleno senso de satisfação naquilo que põe a mão, consegue concluir, chegar até o final. Prosperidade financeira também está inclusa no código e no conceito hebraico de shalom. Mas tudo isso para mim? Não! Tudo isso para, através de mim, através de nós, revelarmos Deus para o moribundo, para o endemoniado, comunicar Deus para o feiticeiro, para o que está escravo e perdido na sua manipulação de energia sexual. Aquele que teve uma experiência de Deus com a religião, com o sistema, com a denominação, e foi tão maligno que hoje ele se bloqueou e se fechou para Deus do sistema religioso e buscou Deus no animismo, no esoterismo, no ocultismo, no humanismo velado, mas rejeita ou nunca teve a revelação de Jesus como Senhor e Salvador pessoal. Não importa em que nível de opressão demoníaca, em que esfera, em que dimensão de destruição catastrófica. O capítulo segue falando sobre a sociedade corrompida, a alma ferida. O versículo seguinte: regozija-me muito no Senhor, minha alma se alegra do meu Deus, porque Ele me cobriu com vestes de salvação, Ele me envolveu no manto da justiça, como um noivo que se adorna de turbante, a noiva se enfeita com suas joias, porque como a terra produz os seus renovos, e como o jardim faz brotar o que nele é semeado, assim o Senhor fará brotar justiça, louvor perante todas as nações. Ok. Teologicamente falando, é um texto para Israel, não é para a igreja, não é para mim, para você. Diga: a fé é simples. Ainda que a profecia, a promessa seja para Israel, eu leio, eu me identifico, pela fé eu faço um exercício, eu estendo as minhas mãos e Mateus 11 se cumpre novamente, depois de 2000 anos, milhares de vezes na nossa vida. Diga: desde os dias de João Batista até a noite de hoje, o reino dos céus é tomado por violência, por esforço, os apaixonados, os intensos, os extravagantes, os de coração quebrantado, os que estão lascados, escravos, entregues ao pecado, mas dispostos a mudar de vida, ainda que não tenham forças morais para isso. Estendem a sua mão e agarram com força uma nova atmosfera, uma nova realidade, seja para a tua saúde física, para a tua saúde financeira ou para os relacionamentos matrimoniais. Fazendo isso, um espelho, um reflexo, uma família perfeita, bendita, abençoada que Deus tem no céu,
se revela um código, se ativa um código, se manifesta uma graça, se revela uma unção entre nós aqui na terra. Então quer dizer que vai ser perfeito? Longe de mim acreditar ou pensar nisso. Longe de mim fazer em você uma expectativa de perfeição. Diga, somente os monstrinhos da religião defendem, exigem dos visitantes e acreditam ter alcançado a perfeição moral e espiritual aqui na terra. Interessante que se alcançar a perfeição, por que não foi arrebatado ainda, miserável? Por que está aqui enchendo a paciência? Por que está aqui batendo pandeiro e falando mal dos outros? Já que alcançou a perfeição, por que o redemoinho de fogo, a carruagem de fogo não levou você vivo para o céu, feito Enoque, feito Elias? O cara escravo da religião, da demagogia, do moralismo, da falsa espiritualidade, do falso senso de superioridade em relação aos demais irmãos, demais igrejas, demais denominações da cidade. Ele acha que ele é o de Deus e todos os outros estão errados. Beleza, não vou dizer que sim, não vou dizer que não, mas já que você alcançou o nirvana, o êxtase, o ápice, o topo da montanha, irmão, por que você ainda está aqui enchendo linguiça? Por que você não saiu voando assim, feito Enoque, feito Elias? Talvez seja muito longe da perfeição. Diga, nós estamos aqui para nos relacionar com Deus, pela fé no sacrifício de Jesus, em espírito e em verdade, apesar das nossas misérias, apesar dos nossos pecados, apesar dos nossos defeitos, apesar da nossa humanidade adâmica, caída e corrompida, mas nós estamos aqui para nos relacionar com transparência. Diga, perfeição e transparência. Eu decido ser transparente com Deus. Pastor Francisco, eu nunca senti desejo de adulterar minha esposa. Mentira, miserável. Até para mentir tu é ruim. Tem cara que mente melhor do que você. Pastor, eu estou pensando em adulterar, mas ora por mim, eu vou ser transparente, eu vou confessar os meus medos, minhas dúvidas, minhas fraquezas. Pastor, não aconteceu ainda, mas eu já estou contaminando a minha mente com esse lixo da internet. Me ajuda aqui, pastor, eu vim aqui, me dá um puxão de orelha, pelo amor de Deus. Por quê? Porque eu sou família bendita de Deus, na cidade de Margate, na província da Flórida, nos Estados Unidos, na confim da terra, onde você está nos assistindo pelo YouTube, pelo Facebook, essa palavra, diga, eu e minha casa, vamos nos dispor a ser um rascunho na terra, da família perfeita, bendita que Deus tem no céu. E até a família do céu tem briga, não tem? A família perfeita de Deus no céu, em algum momento da eternidade passada, 1/3 dos anjos se rebelaram, seguiram um corintiano lá que gerou confusão. Graças a Deus já está resolvido. Os corintianos têm que me perdoar, têm que orar por mim, você precisa, né? É um processo que eu ainda estou em processo de amadurecimento, de libertação. A gente não pode perder a piada, irmão. Mas o que está acontecendo? Até no céu teve rebelião. E aí você acha que na igreja que você frequenta aqui na Flórida não pode ter briga, não pode ter defeito, não pode ter rebelião, porque todos têm que se relacionar como perfeitinhos de Jesus. Bom, só se nós abraçarmos a demagogia, a mentira, a hipocrisia, porque filho de Deus maduro abraça a transparência. Em reunião de Natal, peru de família, você briga com o teu irmão, briga com a tua irmã, arranca o cabelo da tua cunhada, morde no teu sobrinho, aquele catarrento miserável que não obedece. Mas no final de tudo, diga, é meu irmão, é o meu pai, é a minha mãe, é o meu sobrinho. Olha, eu posso falar mal deles, mas você não se mete, você não dá pitaco. É a minha família. Diga, o reino de Deus, a igreja, foi desenhada para funcionar assim. Essa palavra é kahal, reunião de família. É o conceito mais hebraico do Antigo Testamento que nós temos da expressão igreja. O conceito hebraico do Antigo Testamento de igreja é kahal. É esse Isaías 61:9. Bendita família de Deus. Esse é o conceito mais próximo que você tinha no Antigo Testamento de célula, de reunião de oração na casa, de comer, orar, estudar a palavra de Deus para receber algum código da instrução, seja antes de Moisés ou depois de Moisés, a respeito de Deus. Isso é kahal.
Isso é o que Jó faz na madrugada. Ele acorda e oferece sacrifícios e ora pelos seus filhos a Deus, porque ele diz consigo: se porventura meus filhos pecaram, não sei se cometeram alguma coisa errada com seus amigos ou suas amigas, mas eu já estou me antecipando e fazendo uma oferta, um holocausto a Deus. Essa ideia de bendita família de Deus na terra é carral. É o rascunho do Antigo Testamento da igreja. Quando chega o Novo Testamento, a palavra não é carral, diga eclésia, eclesia, chamados para fora, os comissionados para sair dessa reunião de oração, de edificação, de comunhão interna, onde a gente briga e se arrepende, chora, derrama catarro, lágrima, quebrantamento, supera os nossos erros, amadurece. Ora eu estou certo, ora sou eu o cara que estou errado e tenho que aprender com o meu irmão. E agora eles são comissionados a ir para o mundo e a evangelizar. Cara, eu vou te dar uma informação teológica, que nos primeiros 3 minutos você vai me chamar de herege e querer arremessar um tijolo na minha cabeça, mas ouça até o final da mensagem, porque você vai concordar. Você vai receber essa atmosfera de bendita família de Deus na sua casa. É isso que nós vamos orar aqui no final. Não que a minha família seja perfeita, mas eu sou transparente o suficiente para me quebrantar diante de Deus e não aceitar que o diabo vença. Ainda que estejamos todos vivendo um processo de amadurecimento, um processo de transformação, um processo de cura, um processo de libertação, um processo de desenharmos para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos vizinhos, para os clientes que compram, para os clientes que vendem, para quem nos contrata, para os nossos fornecedores, das conexões comerciais, o relacionamento do dia a dia. Nós estamos desenhando uma fotografia de Deus. Como desenhar Deus? Psicólogos do mundo todo fizeram uma pesquisa. Mais de 10 mil crianças ouviram essa frase do psicólogo. Crianças de 2, 3, 4, 5, se não me engano, até 6 anos de idade fizeram parte dessa pesquisa. Desenhe Deus. Um desenhou a bola, outro desenhou o triângulo. E unânime e maciçamente, a grande maioria desenhou uma relação de pai, a figura de um pai. Isso faz parte da antropologia da humanidade. Pode estar na Ásia, pode estar na África, pode estar na América do Sul, América do Norte, na Europa. Isso é cognitivo, é antropológico. Por isso Deus se revela ao longo das Escrituras na figura do pai. Por isso que a contrafacção de Deus se revela na ideia da rainha dos céus, a manifestação mítica da Madonna, da mãe do céu. Bom, essa revelação de Deus para construir em nós e através de nós um rascunho na terra de uma família que ele tem nos céus, que na terra sempre vai ser uma relação de transparência, enquanto no céu eles já têm a perfeição. Isso gera um conceito no livro de Hebreus, que o autor do livro de Hebreus chama de igreja dos primogênitos. Para nós entendermos a primogenitura bíblica, o profético disso, e recebermos esse código da bendita família de Deus, na vida de um vai restaurar o divórcio, que está à beira de divorciar. Na vida do outro vai quebrantar o coração do filho ao pai, do pai ao filho. Na filha do outro vai libertar lá o sobrinho da droga. Na vida do outro vai arranjar uma provisão de emprego, porque eles amam a Deus, eles amam Jesus, eles têm a palavra de Deus, eles oram junto, eles choram junto, só está faltando dinheiro. Na vida do outro cada um, quando recebe essa habilidade, essa operação da graça de Deus, aplica numa necessidade diferente. A cura do Covid, a cura do câncer, sei lá. E tem um livramento de saúde. Na vida de pessoas diferentes, as operações do poder de Deus são diferentes, mas o código na palavra de Deus é o mesmo. Diga, eu recebo no meu espírito o comissionamento de ser um restaurador de veredas antigas, de caminhos esquecidos, de verdades bíblicas que hoje alguns segmentos teológicos têm medo de ensinar, têm medo de falar, têm medo de tocar. Eu não terei medo de crer, de ouvir e de multiplicar. Diga, eu e minha casa nos submetemos ao comissionamento da exortação madura, bíblica, inspirada por Deus de uma igreja local.
eu e minha casa, experimentaremos Deus no alto da montanha, glória a glória, face a face, fenômenos sobrenaturais e transfiguração. Diga, eu e minha família também experimentaremos Deus. E vamos ser fiéis no vale de ossos secos. Quando eu estiver orando e o Covid não estiver sendo curado. Quando eu estiver clamando e a porta do emprego não aparece, o contrato não vem, ou eu fecho o contrato e o miserável me rouba, ela não paga o meu comissionamento. Eu e minha casa estamos ativando, cultivando e manifestando na terra dos viventes essa atmosfera de sermos a bendita família de Deus, do céu, um protótipo, uma maquete, um rascunho aqui na terra. E o outro vai olhar e vai dizer, olha, eles têm defeito, eles brigam de vez em quando também. Ali também quase deu um divórcio, ali também quase deu um adultério, ali também quase aconteceu um negócio. O filho dele também não é a personificação da perfeição, não. Mais ou menos o filho dele é transparente, assumiu os seus pecados e está tocando sua vida. Sabe uma coisa? Apesar da humanidade, apesar dos demônios, apesar da imaturidade da alma, apesar da herança adâmica, cara, eles experimentam Deus. Eu quero colar nesse cara, eu quero colar nessa mulher, eu quero que o meu filho ande com o filho dela, eu quero que o meu adolescente jogue videogame na casa do adolescente deles. Porque de alguma forma não alcançamos a perfeição moral que a religião propõe aqui na terra, mas alcançamos um caminho de perseverança, transparência, de juntos, orando um pelos outros, vamos bebendo da glória que há em Cristo Jesus. Eu estou 30 anos na igreja, eu tenho um fragmento de Zoe, diga, a vida de Deus jorrando do meu ventre para comunicar a você. Mas eu tenho que aprender com o cara que chegou há 3 semanas na igreja. Porque até esse irmão, na sua simplicidade, na sua loucura, ainda tem coisas para aprender. Às vezes esse cara ele está vivendo em adultério com uma amante, 3 esposas no Brasil, aqui já teve 2, e está pensando em adulterar com um perfil falso do Tinder, que ele fez com um e-mail, um celular que ele só usa para coisa errada. Mas ainda esse cara, ele consegue pegar um imigrante que está passando fome, passando frio, necessidade de dizer, fica aí nesse quarto até 3 meses sem pagar aluguel. Depois também tu cria vergonha, ou tu volta para o Brasil, ou tu começa a pagar, a participar financeiramente das casas. Tu vai dizer, mas esse cara está tudo errado, esse cara moralmente dentro do desenho da perfeição da religião, ele não podia nem tocar no cálice da ceia, muito menos ir na igreja, chorar, cantar, tocar, ou frequentar o templo. Às vezes esse cara quer vir ter comunhão aqui na igreja, e ele está nos assistindo agora, lá pelo Facebook, pelo YouTube, dizendo, quando eu aperfeiçoar, quando eu me santificar, quando eu estiver moralmente dentro da forma que a religião desenhou, da perfeição moral, então eu vou voltar a frequentar a igreja do pastor Francisco. Quero dizer, vem, miséria. Tu já é feio mesmo, ainda tu fica isolado, é pior. Vem do jeito que tu está. Jesus vai começar a mudar, a transformar com as atmosferas de glória, unção, imposição de mãos aqui no altar. Você ficar sozinho tentando alcançar esse ápice de perfeição, sabe o que vai acontecer? O diabo vai te derrotar. Diga para quem está ao seu lado, não lute sozinho. Então tudo vencendo dia após dia, de glória em glória, de luta em luta, de dificuldade em dificuldade. Mas é melhor lutar em equipe do que lutar sozinho. É melhor orar em equipe do que orar sozinho. É melhor você numa reunião com 20 irmãs fofoqueira, orando desanimada, do que você sozinha, a fofoqueira, orando em depressão em casa. Então, entendeu, irmão? Como é que é a diferença do transparente para o perfeito? Entendeu a diferença de uma escola de profetas que busca a perfeição, sendo transparente, jogando limpo com as suas misérias? Eu não sei se é um problema de hormônio, de estrógeno, de testosterona, de manipulação da energia sexual, ou se é um problema só de hormônio, irmão. Às vezes não é nem demônio, às vezes é só um problema de antropausa, de menopausa. Não sei se é um problema de finanças, se é um problema de caráter, se é um problema de maldição hereditária, de demônio que fizeram na encruzilhada para destruir a tua empresa. Eu sei que, em equipe, nesse espírito de quebrantamento, de transparência, diga, pode estar tudo assolado. Eu e minha casa
seremos restauradores de brechas, tampadores de muro, restauradores de caminhos perdidos. As nossas vinhas vão florescer, as nossas árvores vão frutificar, os nossos gados vão dar leite. Não é uma oração mágica, instantânea, mas é um processo de amadurecimento que vai dar certo. Sabia que Israel não é apenas o povo eleito de Deus, o povo escolhido de Deus? Isso é uma muleta teológica que nós usamos, que nós ensinamos. Mas Israel, antes de tudo, e antes deles cultivarem uma consciência de serem eleitos ou escolhidos, separados por Deus das outras nações idólatras da vizinhança, Israel era o primogênito de Deus. Diga, Israel era a primeira nação através da qual a imagem de Deus tinha que ser desenhada nos rabiscos das crianças, para que as outras nações desejassem adorar o mesmo Deus, Yahvé, o Todo-Poderoso, que Israel cultua. Como todo judeu é um pouco egoísta, oportunista e vantajoso, você não pode falar mal de judeu, eu posso. Porque a família tem laços no leste europeu, que se converteu a Jesus, se tornou messiânico. Mas Israel pegou Deus para si. Israel, ao invés de assumir o comissionamento de comunicar a fotografia, a imagem, o caráter, os sentimentos, os valores, os pensamentos, o modo de agir, o modo de se relacionar de Deus para as outras nações circunvizinhas, e eu, Israel, sou a nação primogênita de Deus, e agora começo a ter outras nações irmãs nessa relação de adoração e comunhão com Deus. Israel fracassou nisso. Israel, então, passa a acreditar que Deus é exclusivo dela. Os profetas de Israel, nos textos canônicos, começam a profetizar que Israel é exclusiva de Deus. E quem quer o Deus de Israel tem que agora se circuncidar. Tem que agora deixar de ser etíope e se tornar um judeu prosélito. Talvez a Etiópia seja a única nação que Israel comunicou Deus. Deus é o Deus de toda a terra. Israel é a nação primogênita de Deus. Outras nações experimentaram Deus através de Israel. Os etíopes são um deles. Talvez algumas outras nações, o tempo não me permite ser tão teológico e citar tudo. Precisaria de uns 4, 5 dias para desenvolver essa teologia. Porque isso a gente fala nas conferências missionárias, em missiologia. Mas o que você precisa entender? Que Israel fracassa na relação com Deus como a nação primogênita. E Israel se torna a nação eleita. Amém? Existe um modelo teológico de igreja hoje, que não é a igreja dos primogênitos do Novo Testamento. Embora que Hebreus nos comissiona a ser, nos chama a ser. Existe um modelo de igreja hoje, que é a igreja exclusiva de Deus, eleita. Só ela vai ser salva. E desenvolve essa cultura, então, de falsa superioridade, de falsa presunção, de falsa arrogância, de falsa perfeição moralista. Não, vocês aí frequentam aquela igreja do pastor Francisco, ele fica alugando lá para a turma fazer pagode, fazer show, música country, música profana. Eu sou da igreja santa. Eu sou da igreja que não aluga o templo para fazer eventos seculares dos beberrões de cerveja. Tão santa que é a tua igreja, teu pastor faz sexo com adolescente. Mas eu sou o canalha, pecador, que sou amigo dos comilões e dos beberrões. Ora, pois, veio João Batista, que não come e não bebe, e disseram, esse miserável tem demônio. Veio Jesus, que come, bebe, senta, conversa, sociabiliza, disseram, é pecador, é carnal. Onde já se viu a falta de reverência, pastor Francisco, esse pregador esquisito de barba, pelo debaixo do nariz,
sem gravata, pregando no altar sagrado da igreja. E de bermuda, no alto do teto, cheio de zinco, com o Senhor sendo cozido. Eu quero desconstruir tudo aquilo que possa te impedir de vir à igreja e ter comunhão com Deus e retornar a ter comunhão com os teus irmãos. Por isso, eu vou te citar alguns textos aqui e o tempo vai estourar. Olha, na época dos patriarcas, Gênesis 43:3, fala que o primogênito era digno de ter a prioridade da herança, mas que ele podia perdê-la. Se eu não me engano, em 1 Crônicas 5, 1-2, eles perdem. Tem um primogênito que perde a sua primogenitura porque não foi moralmente digno. Na lei mosaica nasce um negócio muito esquisito. Nasce esse conceito que nós lemos em Isaías 61. E você voltará e receberá dupla honra. Essa oração, essa profecia de restituição e receber dupla honra está ligado ao conceito do primogênito pós-era mosaica, quando você recebe dupla herança. Era o INSS da época, era o sistema de plano de saúde, era o sistema de ajudar a viúva, a mãe que morreu, o pai morreu, o filho mais velho cuidava dos irmãos, cuidava dos outros e tinha dupla herança, porque ele era o fundo social segurador da sociedade na época. Depois vem, então, a primeira vez em que essa ideia de ser primogênito de Deus, ser o primeiro de Deus, se aplica até aos animais. Até essa relação de Israel com Deus na noite da saída do Egito, teríamos que ler agora com calma, Êxodo 9, 10, 11, 12, na saída do Egito, onde Deus diz: vou matar os primogênitos de Faraó. Deus está comunicando que Israel é o meu primogênito, Israel é a minha nação primogênita. Mas Israel não gosta dessa verdade, Israel gosta de acreditar que ela é exclusiva, que ela é eleita, que ela é a única nação de Deus na terra. Porque eu sendo o único, eu monopolizo e obrigo e oprimo todos vocês que querem adorar ao meu Deus passando por mim. Na verdade, ele era o primogênito. E o texto célebre, talvez é Êxodo 13, quando fala: se você tiver um filho de uma jumenta que abrir a madre da vaca, da jumenta, do boi, qualquer animal aí, melhor seria que você desse uma oferta de resgate. Se você não pode dar oferta de resgate, quebra-lhe o pescoço, mas não use esse animal para arar a terra. Deus está tentando se revelar com eles, não por um princípio matemático, financeiro, de dinheiro, de finanças. Deus está tentando ensinar eu e você a colocarmos Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. Já começa lá no primeiro mandamento. E toda a interlinearidade bíblica, de Gênesis a Apocalipse, a única coisa que Deus quer ser é o primeiro na nossa vida, na nossa família, no nosso casamento, no nosso ministério, no nosso business, no nosso trabalho, na nossa igreja local. Apocalipse fecha esse raciocínio de Deus insistindo em ser o primeiro, dizendo: eis que estou à porta e bato. Se vocês que estão aí dentro da igreja me deixarem entrar, eu, Jesus, volto a ser o Jesus da igreja, que vocês me deixaram lá de fora, porque Jesus deixou de ser o primeiro. E se você tem uma caminhada com Deus madura, você sabe o quão difícil é colocar Deus em primeiro lugar. Cara, não é fácil Deus ser o primeiro na nossa vida. Cara, eu sou pastor, não é fácil eu botar Deus em primeiro lugar. A gente coloca a obra de Deus em primeiro lugar. E às vezes a obra de Deus em primeiro lugar e Deus está em quarto, quinto. A gente coloca a religião, a necessidade do congresso, do evento, da viagem, a oferta que vai ajudar, a alguma coisa administrativa e religiosa, a gente coloca na frente de Deus. E porque a gente colocou alguma coisa administrativa e religiosa, a gente diz assim: Deus é o primeiro. Quando na verdade o que Ele quer é que eu e você entremos no quarto, fechemos a porta e dobremos os nossos joelhos e falemos com Ele e sejamos transparentes com Ele, porque Ele já sabe que eu e você não somos perfeitos, conhece os nossos pecados, pecado que eu e você não nos lembramos, Ele conhece, mas Ele não fica nos acusando.
A função de nos acusar é do diabo. Ele fica nos esperando para o filho se relacionar com o pai. E neste exercício, nessa dinâmica, a imagem de Deus começa a ficar nítida na sua mente. Sem esse exercício, sem essa dinâmica de repetição, a imagem de Deus, a fotografia Kodak, Polaroid na sua mente fica borrada. Por isso que tem pessoas aqui que têm uma revelação profunda e vertical de Deus. E tem pessoas aqui que têm uma revelação dúbia, básica, supersticiosa, confusa de Deus. Por isso que existem pais, mães que comunicaram a imagem de Deus. Por isso que existem pais, mães que falham em comunicar a imagem de Deus. O fato de um pai ou de uma mãe falhar na comunicação da imagem de Deus não torna você menos responsável. Porque é você que vai para o inferno. É você que vai buscar a Deus. Não, eu não vou na igreja, eu não tenho comunhão, porque o pastor Silas Malafaia está pedindo o aluguel do mês para fazer um voto de fé e conseguir minha casa própria. Cara, se você gosta ou não gosta do que o Silas Malafaia está fazendo, o problema é teu e do Silas Malafaia. Os dois são feios. Os dois são ruins. Agora, se você usa isso como um argumento, uma muleta para justificar a tua distância do altar, não cola. Chega diante de Deus, 30 segundos antes de ir para o inferno, e diz: ó Deus, eu desprezei um monte de verdades bíblicas e códigos, e eu não quis ter relacionamento com esse rascunho, esse protótipo manco, defeituoso, em processo de transparência, que nunca conseguiu alcançar a perfeição na terra, porque o Silas Malafaia falou na TV, eu não gostei. Usa esse argumento para ver se Jesus vai dizer: ai, coitadinho, então entra no céu e vai se escapar do inferno por causa do Silas Malafaia. Usa esse conceito. Sonha que vai dar certo esse teu gatilho psicológico. Nem você se convence disso, muito menos o diabo ou Deus. Ai, Deus, eu não vou lá naquela igreja, porque aquele pastor lá faz show com o cantor sertanejo da música ruim, que chora e melancólico. Tá. E você acha que esse argumento diante de Deus é vivo e eficaz para você dizer: eu não encontrei a igreja perfeita e também não me dispus a ser lapidado, a ser confrontado, a ser edificado nos relacionamentos com os irmãos da igreja em processo de aperfeiçoamento. Cara, eles eram um bando de miserável pecador, mas eles tinham uma virtude: eles conseguiram ser transparentes. Essa foi a diferença de Israel e das outras nações. Ou tu acha que Israel é perfeito? Quer um povo mais encardido? Obstinado, dura serviço, rebelião, idólatra? Você já arrancou os brincos e fundiu um bezerro de ouro e dançou pelado ao redor? Já fez isso alguma vez? Pois é, você é menos encardido do que o povo de Israel. No entanto, Deus não os abandona, Deus não os desiste deles. Deus conhece a alma cebosa que eu e você éramos antes da conversão e durante todo o processo de amadurecimento em Cristo Jesus. E Deus nos atraiu com um laço de amor. Jesus sabe a tranqueira que eu sou antes de me chamar para o ministério. Jesus conhece os meus efeitos de caráter, os meus medos, as minhas virtudes. Jesus sabe os meus pontos fortes, os meus pontos fracos. E aí Jesus desistiu de mim e disse: dá para os cachorros comer porque esse não serve para o ministério. Não, Jesus me vocacionou, me chamou, me lava, me purifica e me trata e tenta lapidar esse cristal para quem sabe um dia ele se tornar diamante. Você, no seu espírito crítico, na sua cosmovisão moralista, acha que já alcançou a perfeição e que pode questionar coisas eternas e sagradas. Cuidado, porque isso impede você de ter comunhão com a atmosfera da igreja dos primogênitos no Novo Testamento. Essa conversa de primogenitura, de Israel ser o primogênito, de Israel ser escolhido, de Israel ser separado, ela vai ficar quente mesmo em Êxodo 32, versículo 25 em diante. E vendo Moisés que o povo estava despido, nu, peladão, assim, largados e pelados, porque Arão o havia deixado despir-se para a vergonha dos seus inimigos, pôs-se em pé Moisés na porta do arraial e disse: quem é o Senhor? Venha a mim. Então se reuniram todos os filhos de Levi
E disse-lhes: assim diz o Senhor Deus de Israel, cada um põe a sua espada sobre a sua coxa, passe e torne pelo arraial de tenda em tenda, de porta em porta, e mate cada um a seu irmão e ao seu amigo, cada um elimine o seu vizinho. E os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés, e caíram do meio do povo naquele dia uns 3.000 homens, porquanto Moisés tinha dito: consagrai hoje as vossas mãos ao Senhor, porquanto cada um será contra o seu filho, contra o seu irmão, para que ele vos conceda hoje uma bênção, um livramento. Qual é o contexto de 3.000 homens morrerem ao fio da espada dos levitas? O bezerro de ouro. A idolatria, o culto, a manipulação da energia sexual, o sexo coletivo ao redor de um bezerro de ouro, quando Moisés está descendo de um período não muito longo, de apenas 40 dias de jejum e consagração, contemplando a Deus face a face. De todo o povo de Israel, muitos viram aquilo distante e não se contaminaram. Aproximadamente 3.000 homens participaram desse liturgia de culto pervertida. E Moisés diz: olha, das 12 tribos, qual é a tribo que está comigo? De todos os grupos, qual é o grupo que está comigo? Havia já uma ordem sacerdotal estabelecida. O sacerdócio era Arão, era a descendência de Arão, eram os filhos de Arão. Mais tarde, os filhos de Arão vão morrer por causa de fogo estranho. Já tem um rito sacerdotal estabelecido. Levi não tem nada a ver com isso. Até esse momento da história, Levi é um agricultor. Levi tem a expectativa de chegar em Canaã, ganhar um pedaço de terra, cavocar, plantar e enriquecer. Só que o único tribo que tinha uma mente zelosa e disse: nós não nos corrompemos. Nós não manipulamos a nossa energia sexual no culto ao bezerro de ouro. Nós não participamos dessa coisa vergonhosa, humilhosa. Nós estamos com você, Moisés. Pegaram a espada e saíram matando todos os que participaram do ato profano, não os que ficaram distantes, olhando, curiosos ou cúmplices, com medo de falar do assunto porque o assunto é polêmico. Não. Aqui nesse dia, diga: Levi é escolhido. Mas Davi, ele se qualifica para ser escolhido. Então vem uma teologia confusa de que ele é eleito, ele é predestinado, ele é determinado, Deus quis, Deus falou, Deus escreveu na folha do pé de goiaba, por isso eu o abençoei. Ok, eu conheço a eleição, Efésios capítulo 1, Efésios capítulo 2, Romanos capítulo 8. Creio na eleição, não duvido dela. Não creio na aplicação que alguns grupos teológicos fazem de uma falsa soberba e uma falsa superioridade espiritual. Nessa aplicação eu duvido, eu questiono. Mas que a eleição é real, é um fato e está no texto canônico sagrado, não podemos questionar. O fato é que agora Levi está escolhido para ser sacerdote, ministrar diante de Deus e ministrar espiritualmente entre os seus irmãos e Deus. Levi está escolhido porque Levi está qualificado. Precisava de umas 3 dias para falar sobre isso agora. Eu tenho meu defeito, tenho os meus pecados. No meio da congregação, o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel e ele profetizou para o rei Josafá uma estratégia de vitória. E Josafá recebeu aquela profecia de um profeta não muito famoso, assim, não muito, né? Não tem nenhum livro inteiro nas escrituras desse profeta, mas esse profeta profetizou e ele deu a estratégia de Josafá de vitória. Por que Deus usou Jaaziel? Diga, por 2 motivos. Deus quis, na sua eterna, soberana vocação, poder, onisciência e glória, Jaaziel estava disposto. Cara, está disponível, apesar de você estar em culpa, em pecado, em vergonha, em vontade de chutar o pau da barraca e sair da igreja e tomar uma cachaça, surtar. Apesar de você ter todos esses conflitos da natureza pecaminosa adâmica dentro de você, diga: estar disponível, ser transparente, faz um fenômeno misterioso se cumprir na minha e na sua vida. Diga: porque o poder de Deus se aperfeiçoa nas minhas fraquezas. Você cancela, você bloqueia, você impede esse fenômeno da graça, do poder do Espírito Santo de Deus me fortalecer na minha inclinação para o mal. E o mal que eu queria fazer eu não fiz, o mal que eu fiz eu acabei cometendo. Você cancela essa dinâmica do amadurecimento espiritual porque você não conseguiu ser transparente.
Irmã, ora por mim, porque senão eu vou matar a minha sogra. Pronto. Deve ser ruim mesmo essa sogra, deve ser encardida. Mas e aí? Não estou aqui agora para defender uma, defender a outra, escutar. Não. O fato é que ela foi transparente e desabafou. Agora você desabafa para a fofoqueira mais invejosa da congregação. Está lascada. Você e a torcida do Flamengo, né? Vão levantar uma oração pelo teu problema. Então, até nisso, temos que ter conexões de maturidade. Uma atmosfera, um ambiente de tantas igrejas, de tantas atmosferas. Isaías 61:9. Bendita a família de Deus na terra. Você tem que saber escolher aquela que já passou pelos erros, pelas imaturidades, pelos defeitos que os que estão chegando vão passar. E já aprendeu com tantos anos de América, com tantos anos, que a liderança errou e já se arrependeu do erro, e já aprendeu e não vai repetir esse erro novamente. Isso vai gerar vida, saúde para você, para os seus business, para a sua família. Bom, surge então Deuteronômio 18:1, ainda falando dos levitas, que vão agora ter um lugar de separação entre os seus irmãos. Sacerdotes levitas, toda a tribo de Levi, não terão parte nem herança de Israel. Não receberão terra para a agricultura, mas das ofertas queimadas ao Senhor e da sua herança comerão. Por isso não terão herança no meio dos seus irmãos, porque o Senhor é a sua herança, como lhes tem dito. Todo esse simbolismo de uma nação primogênita na relação com Deus, para que Israel comunicasse o coração missionário de Deus para os povos circunvizinhos, ele agora culmina na manifestação do Hamashia, o Cristo, o ungido, o nosso Senhor e Salvador, Jesus. Diga, Hamashia é a palavra Cristo. Só que Cristo não é o nome de Jesus. Diga, Cristo é o adjetivo. Por isso que tem textos que falam, Jesus o Nazareno, veio de Nazaré. Normalmente quando fala o aspecto histórico de Jesus, usa essa expressão, Jesus o Nazareno. O professor socialista comunista maconheiro da universidade ama usar a expressão Jesus Nazareno. Toda a aula dele ele dá ênfase e usa na boca dele a palavra Jesus Nazareno. Ele está dando ênfase no Jesus histórico. Jesus o Cristo, somente os quebrantados, somente os nascidos de novo, somente os lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Jesus o Cristo, diga Jesus, o Hamashia, diga Jesus, o Messias, Jesus, o Salvador, o Redentor, o primogênito de Deus que foi introduzido no mundo para salvar. Diga Jesus, o primogênito do Pai. O primeiro que ressuscitou, de uma grande família, de muitos filhos semelhantes a ele, do qual eu e você fazemos parte. Como eu faço parte da bendita família de Deus na terra? Começa pela igreja, irmão. Começa pela igreja, irmão. Começa fazendo parte e vivendo a atmosfera de comunhão, de relacionamento, de briga e de arranca-rabo de uma igreja local. Você é ruim, não presta, as pessoas que estão lá são ruins, não prestam, e Jesus é bom. O poder de Deus vai se aperfeiçoando nas nossas fraquezas. Quantos líderes hoje vendem milhões de livros ou dão cursos e palestras de coach, mas toda a sua habilidade, toda a sua pérola, todo o seu diamante, todo o seu cristal começou a ser lapidado no coral de uma igreja. Joe Maxwell talvez seja o cara que mais vende livro de liderança no mundo, mas foi forjado nas escolas batistas. Acho que nem ora em línguas não ora, mas tem a palavra de Deus. Quantos coachings estão aí bombando nas mídias sociais, arrebatando multidões, ajudando alguns, enganando a outros, mas felizes da vida. E tudo que eles estão florescendo, frutificando, expandindo hoje, nasceu numa escola dominical, numa oportunidade de um adolescente que queria pregar e estava vencendo o medo para falar em público, não sabia nem pegar no microfone. Eu tenho um pastor amigo meu chamado Osvir, em Recife. Ele era Assembleia de Deus no Rio de Janeiro. E ele aprendeu no coral, na orquestra, a tocar trompete. Quando ele tinha 18 anos de idade, estava desempregado, lascado, uma família pobre, e foi se alistar no exército e dispensaram ele. Magro, fraco, óculos, fundo de garrafa, vai embora, não serve para o exército.
quando ele estava indo embora arrebentado, cansado, porque ele tinha expectativa de fazer carreira militar, de galgar posições. Alguém gritou e disse: ei, você aí, magrelo bizonho, está escrito aqui na tua ficha que você toca metais, toca instrumentos musicais? Sim, eu sou crente das Assembleias de Deus, eu toco na orquestra, toco isso, toco aquilo, toco aquele outro. Pega de volta, tira o fulano de tal aqui e põe ele, porque eu estou precisando de alguém para tocar na banda marcial do exército. Não sei se é tenente, segundo tenente, hoje já tem uma posição top, hoje ele já é mafioso, hoje ele já é alto clero, dentro das Forças Armadas, uma mente brilhante, fez fundação Getúlio Vargas, incrível, migão. Por que a história dele aconteceu tudo isso? Porque ele frequentou uma igreja e não uma boca de fumo. Porque ele aprendeu a tocar um instrumento musical de música da harpa antiga, que muitos dos nossos jovens hoje reclusam e fazem piada das músicas, né, históricas da harpa, porque querem a pop rock da música mais recente do worship gospel. Nada contra esses feiosos que estão chegando agora. Mas também não vamos desprezar a riqueza e o legado dos que estabeleceram fundamentos anos atrás. Igreja é o metro quadrado mais cheio de neurótico do planeta. Nem todos são neuróticos. A grande maioria é. Agora, se nós ativarmos uma atmosfera de amor, graça, perdão, nós vamos parar de pensar como Israel. Eu sou eleito, eu sou superior, eu sou exclusivo, eu sou único, eu sou calvinista. E vamos começar a pensar como primogênitos. Prioridade de experimentar a graça na família, para que através de nós os outros tenham a revelação de Jesus. Isso não é um peso opressor de uma obrigação religiosa de trazer o visitante para a igreja. Não, isso é um amor, uma graça, é um poder. Isso não funciona porque o pastor está te chantageando a trazer visitantes e precisa crescer a igreja para pagar o aluguel. Graças a Deus está pago, fica tranquilo. Outras igrejas talvez estejam nesse conflito. Aqui já passou por todas essas estações, já passou por todas essas imaturidades da religião. Hoje já está numa outra vibe, numa outra fase, num outro momento. Ele tem coragem de receber um herege polêmico feito eu? Homem de Deus, homem de coragem. Colossenses capítulo 1, versículo 13. E ele nos tirou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, isto é, o perdão dos pecados. Ele também é o cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio, é o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha o primeiro lugar. Diga, Hamashia, o Cristo, Jesus. Ainda Hebreus, capítulo 1, versículo 5, porque a qual dos anjos jamais disse, tu és meu filho, hoje te gerei, e outra vez falou, eu lhe serei por pai, e ele me será por filho, e outra vez, quando introduz no mundo primogênito, diz, a todos os anjos de Deus o adorem. Diga, Jesus foi adorado pelos anjos, mas ele é o primeiro de uma grande família, semelhantes a mim e a você. A igreja dos primogênitos, para você não achar que isso não está na Bíblia, Hebreus 12, 18. Porque não chegastes ao monte palpável, aceso em fogo, e à escuridão, às trevas, à tempestade, ao som de trombeta e à voz das palavras, a qual os que ouviram pediram que se lhes não falasse mais. Está falando de Israel no Sinai, o fogo, a coluna, Moisés subindo para aqueles 40 dias de jejum, face a face com Deus, e o povo daqui a pouco fundindo um bezerro de ouro para se prostituir. Esse sonido terrível que tocou, até os animais tinham medo de pisar na base do monte, porque não podiam suportar o que se lhes mandava. Se até um animal tocasse o monte, seria apedrejado, passado como um dardo. Tão terrível era a visão que Moisés disse, estou todo assombrado e tremendo, mas chegastes ao monte Sião. O Monte Sião é superior ao Monte Sinai. Chegastes à cidade do Deus vivo. Sejam bem-vindos a Jerusalém celestial. Vocês chegaram à assembleia, à reunião de muitos milhares de anjos. Welcome, sejam bem-vindos à universal assembleia. Você faz parte da igreja dos primogênitos.
Agora aparece em Hebreus 12 a palavra igreja dos primogênitos, os quais estão inscritos nos céus, e a Deus, juiz de todos, aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Expressão meio esotérica, né? Mas é bíblica, está aqui em Hebreus 12. E a Jesus, o mediador de uma nova aliança, o sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Israel sempre foi o primogênito de Deus, mas falhou em comunicar a imagem de Deus. A igreja recebeu essa função no lugar de Israel. Diga, eu, enquanto corpo de Cristo, igreja do Senhor Jesus, tenho a missão de desenhar Deus, de comunicar Deus. Mas pastor, está escrito lá em Êxodo que eu não posso fazer imagem de escultura. Está escrito em Levíticos que eu não devo fazer imagem de escultura, que é pecado fazer imagem de escultura. E está escrito mesmo, é pecado, não devemos fazer não. Como é que eu desenho Deus? Como é que eu comunico Deus? Sem argamassa, sem gesso, para fazer uma estátua e as pessoas dançarem peladas ao redor dela, feito um bezerro de ouro. Quando o visitante chega na igreja, você abraça ele. Quando o bêbado chega ali e precisa de ajuda, você dá um sorriso para ele e diz, irmão, senta aqui, não tenha vergonha de ir lá na frente, vamos lá orar com Jesus agora. Quando alguém diz, vem aqui na frente receber a oração, e você vê que aquele irmão está doido para receber a oração, mas ele está assim meio deslocado na igreja, porque ele ainda não tem relações. Quando chega no final do culto, as pessoas dizem, vamos comer pizza, vamos comer pizza, vamos comer pizza, mas ele está lascado sem dinheiro para pizza, ele diz, não, eu tenho que ir para casa. Você percebe e diz, irmão, Deus mandou eu pagar pizza para você, vem comigo, vamos comer pizza. Só para ele ir se conectando, estabelecendo vínculos, se sociabilizando com os irmãos da igreja local. Você está desenhando Deus para esse cara. Agostinho dizia, todo tempo eu evangelizo, esporadicamente uso palavras. Você comeu a comida que a irmã trouxe. Estava uma droga, horrível, aquele brócolis do Satanás que ela misturou com um cheiro de meia e cueca vencida. Mas você disse, irmão, está uma delícia. Glória a Deus pela sua vida. Você trouxe esse brócolis do Satanás, já não basta minha esposa lá. Entendeu? Você está mentindo? Não, irmão, você não está mentindo. O que é que você está fazendo? Você está comunicando Deus, você está desenhando Deus, você está fazendo uma massa de Deus, você está fazendo uma estátua de Deus. Pastor, ele está com Covid e não tem dinheiro para comprar os remédios. Eu vou lá e vou levar para ele. Pastor, ele está passando fome, ele precisa de uma feira, de uma cesta básica, de umas compras no Walmart. Eu vou lá e vou levar para ele. Pastor, irmão, lá no Brasil, estou passando necessidade, eu vou fazer um monogram aqui de $100 para pagar o incêndio lá, não resolve o problema dele. Quando você sai do campo da teologia, da retórica, da oratória, da encheção de linguiça, da doutrina perfeita, da denominação que não existe, você vai para o campo da prática. Sabe uma coisa? Vamos ficar assistindo Netflix aqui, vamos rir um pouco. Vamos chorar junto. Vamos brigar. Pronto, acabamos de brigar. Agora vamos nos reconciliar e vamos orar em línguas e vamos tocar o CD da Cassiane, faixa número 5. Pronto. O que você está fazendo? Você está saindo de um Deus teórico, fictício, da religião, e entrando, e está encarnando o Espírito de Jesus. Você está encarnando o Espírito de Jesus, você está comunicando Jesus com uma coxinha de frango e catupiry, aleluia. Irmãos, eu quero encerrar orando. Você já entendeu a dinâmica desta igreja dos primogênitos? Tem muita igreja. Glória a Deus pela instrumentalidade de todas elas. Longe de nós sermos melhor ou superior do que os outros. Talvez um pouco mais de tempo, um pouco mais de caminhada, um pouco mais de erro, um pouco mais de acerto no nosso currículo. Só isso. Mas, uma coisa é você ser um sobrevivente da religião. Outra coisa é você viver o jugo opressor da perfeição espiritual. Outra coisa é você encontrar o caminho da transparência, da sinceridade, de ser você mesmo, e ser amado, apesar dos pecados, enquanto todos nós somos transformados, dia após dia, de glória em glória, até chegarmos à fotografia, na imagem, no reflexo de Jesus.
O reflexo de Jesus é a coroa do esforço de relacionamento em maturidade e amor, de desenharmos Deus e comunicarmos Deus uns para os outros. Se Israel fracassou nisso, a igreja não pode fracassar. Deus despertou o ciúme de Israel, se revelando aos gentios. E se a igreja dos gentios perder essa verticalidade, essa comunhão, essa santidade, essa glória com Deus, esse amor inclusivo do Novo Testamento, talvez Deus tenha que dar uma oportunidade para os islâmicos, porque a igreja se tornou um sal sem sabor e de nada resta a não ser jogada para os porcos. Não, isso não vai acontecer. Há fiéis remanescentes que vão impedir essa engrenagem de apostasia na sociedade e na igreja dos nossos dias. Sabe qual é a nova ditadura? Eu vou terminar com isso, porque senão o pastor Francisco vai me enforcar num pé de goiaba. A ditadura mais recente, irmãos, é a ditadura do coaching gospel. O coaching gospel é uma ditadura. Porque eu tiro do teu pescoço, vem para cá, pastor Francisco, eu estou fechando, vamos orar juntos. Estou encerrando, vem para cá. Eu tiro do teu pescoço o jugo da religião. Eu tiro do teu pescoço o jugo do denominacionalismo. Eu tiro do teu pescoço o jugo da tradição da religião dos homens, que o orçamento é só para construir tijolo, templo. Eu tiro tudo. Não podia usar bermuda, tinha que usar terno e gravata, não podia usar cavanhaque, não podia pintar o cabelo de rosa. Eu tiro tudo. Você agora é livre em Jesus, lei, Levítico, rasgou tudo. E agora eu coloco em você um outro jugo, 3 vezes pior. O jugo da excelência. O jugo da perfeição. O jugo que você tem que atender o teu cliente. Se o teu cliente ficar insatisfeito, você é um crente pior que existe. Porque eu com os meus clientes todos estão felizes. Gasta 10 mil reais para escutar o treinamento do coaching, 3 deu certo, 30 chutou na trave. Mas eles ficam com medo de reclamar. Porque o cara é famoso, você é um Zé Orelhinha aqui da Flórida. Tirou um jugo da igreja, o jugo das músicas tradicionais, e vamos pintar a igreja com cores modernas. Nada contra, é legal. Eu até acho que tem coisa boa nesse negócio aí de tirar o jugo, mas coloca um novo jugo. Será que Paulo, Priscila, Áquila, que vendiam tendas e tapetes, ministro do altar, apóstolo do corpo de Cristo e empresários que trabalhavam simultaneamente, será que 100% dos clientes que compraram deles nunca reclamaram de uma tenda ou de um tapete que deu problema? Na teologia do coaching gospel não pode acontecer isso, porque se tiver algo de errado na prestação do teu serviço, você não foi excelente, você não foi bom, você não é crente, você não comunicou a imagem de Jesus através da excelência do teu trabalho. Será que todo mundo que fez negócio com Abraão não teve lucro? Ou será que Abraão teve lucro e muitos tiveram prejuízo com o judeu Abraão? Será que Abimeleque não deixava eles passar no meio da terra e perseguia Isaac, porque Abimeleque teve muito lucro com Isaac? Ou será que Isaac teve lucro e Abimeleque se lascou comercialmente nas relações comerciais com o povo de Deus, o povo de Israel? E aí, de repente, eu construo uma teologia. De repente, eu construo uma convicção e coloco sobre essa geração de homens e mulheres de Deus o jugo da perfeição, o jugo da excelência, o jugo de fazer o melhor, o jugo do cliente nunca ficar insatisfeito. Que maconha é essa? Porque na Bíblia eu vejo guerras por causa de serviços, pactos e acordos mal feitos. Claro, irmãos, eu acordo de manhã e vou dormir à noite tentando fazer o melhor para Deus, para mim, para os meus clientes. Sem dúvida alguma, eu tento fazer o melhor. E se eu não conseguir fazer, eu não caio nesse gatilho psicológico. Eu não caio nessa retórica, nessa argumentação fuleira. Porque a minha experiência com Deus, por fé em Jesus, é espiritual, não é moral. Ela é mística, ela é sobrenatural. Ela não é de usos e costumes. Quantos querem ser bendita família de Deus? Fecha os olhos e coloca a mão no seu coração. Pai, ativa essa unção de Isaías 61, versículo 9. Libera agora esses anjos e essa atmosfera do céu entre nós na terra.
Família de Deus, família de Deus, família de Deus, como igreja na Flórida, como igreja em Margate, família de Deus, família de Deus, que o código da primogenitura seja revelado a nós, não para escondermos a Deus exclusivamente para nós, mas para através de nós comunicarmos a Deus para os nossos vizinhos, para os nossos irmãos, para os ímpios, para os endemoniados, para os loucos que não querem saber de Jesus, da Bíblia e do Evangelho, para que eles vejam o rascunho, o desenho de Jesus em nós. Amém. Dê uma salva de palmas bem forte a Jesus. Obrigado, pastor. Aleluias. Vamos estar de pé, queridos. A todos os obreiros, trabalhadores da casa de Deus, eu quero ter uma reunião com vocês no dia 31, último dia do mês, aqui na igreja às 8 horas da noite. Estou avisando hoje que nós temos domingo que vem para reforçar, tá? Para você programar daqui 2 semanas, na terça-feira, dia 31, às 8 horas, uma reunião. É muito importante para a gente, para o nosso andamento. Obrigado, pastor Becker. Obrigado a todos. Que o Senhor abençoe sua semana. Que o Senhor abençoe sua vida. Que o Senhor abençoe a sua saúde. Porque às vezes, quando a nossa saúde se debilita, fica tão difícil conduzir o propósito que a gente tem. Que o Senhor abençoe sua família. Você é família o quê? Que lindo, pastor. Família. Vamos, família bendita. Família bendita. Pode ler ali. Família bendita do Senhor. Não aceita menos. Você é família bendita do Senhor. Levanta sua cabeça, vai em frente. Tem muito mais para conquistar do que o que possivelmente você perdeu. Amém? Uma semana abençoada. Que Deus te abençoe. Pai, eu peço a tua bênção sobre a vida da igreja, sobre a vida dos teus filhos, sobre as nossas vidas, Senhor. Que esta semana, Senhor, seja uma semana de bênção. Aqueles que estão nos assistindo, Senhor, que nos assistiu, que a tua bênção alcance a vida deles. No nome de Jesus. E que esta semana, Senhor, seja uma semana de comunhão, de viver contigo, buscando a tua presença e te adorando. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus. E o povo de Deus diz: vamos ali tomar um café.